Olá, minha turminha do quarto ano, aqui é a tia Érica. Vamos iniciar nossa primeira videoaula, depois desse nosso período de afastamento, tá ok? Vamos começar com língua portuguesa. Mudando a página do seu livro, você tem aí o sumário, que vem trazendo as 3 unidades que nós iremos trabalhar nesse livro do segundo bimestre. Iniciaremos agora com a 4ª unidade, A Água Está em Tudo, que está na sua página 5. Então vamos lá. A água está em tudo. O planeta Terra também é chamado de planeta azul. Você sabe por quê? Neste capítulo você descobrirá como a água está em todos os lugares, até mesmo na poesia. No seu livro vem essa imagem completa que mostra o planeta Terra e os demais planetas. Observe que o planeta Terra é bem diferente dos outros, ele é mais colorido. Ele tem as cores azul, verde, branco, uma mistura dessas cores. Então, por que será que a Terra é chamada de planeta azul? Você sabe me dizer? Nessa nova imagem, nós temos a seguinte pergunta: por que chamamos a Terra de planeta azul? Observe que eu trouxe uma imagem bem interessante para vocês de 2 crianças que estão brincando, certo? Elas estão utilizando um recurso natural. Você sabe que recurso natural é esse? O recurso natural que eles estão utilizando é a água, certo? E que outras atividades do dia a dia usamos esse recurso? Você sabe, né? Você sabe que usamos a água na nossa higiene pessoal, preparo de alimentos, utilizam a água também para fazer as plantações na nossa agricultura. Então, utilizamos a água para diversas funções e ela é muito importante para o ser humano. Em que lugares podemos encontrar a água? Nós podemos encontrar água tanto na natureza, rios, mares, lagos e igarapés, quanto em lugares construídos pelo ser humano, como em casas, piscinas, caixa d'água. Na página 6 do seu livro tem essas questões, tá? Que você vai fazer elas em casa. Você vai fazer ela com a ajuda de um adulto. Eu estou comentando cada uma delas com vocês, mas eu quero que depois vocês se juntem com o familiar para que vocês possam comentar essas questões juntos. Respondam, não preciso colocar nada no livro, é preciso somente conversar. Eu quero que vocês conversem com o seu responsável sobre essas questões aí, tá bom? Você faz as perguntinhas para ele, ele responde para você quais as suas opiniões, será bem importante. A próxima perguntinha é: você acha que a água de que os seres necessitam para viver é um recurso infinito? Você acha que essa água que a gente precisa, que é tão importante para a gente, ela é um recurso infinito? Você acha que essa água ela nunca vai acabar? E aí? Você acha que deixar a torneira ligada, deixar aquele chuveiro ligado não tem problema nenhum, não faz mal para ninguém? Faz sim. Nós sabemos que temos que economizar água, porque a água não é um recurso infinito. Ela pode um dia sim acabar. Se a gente não tomar as devidas providências, essa água vai ter um momento que não vai ter mais, sendo que a gente precisa dessa água, e muito. Agora vamos para a perguntinha mais importante. O que você está fazendo para economizar água? Quais são as suas ações? O que você costuma fazer para economizar água? Você tem que pensar muito bem nessa resposta, hein? Converse com seu familiar, conte para ele as suas atitudes, o que você está fazendo para economizar essa água. Enquanto isso, vamos retornar à perguntinha que a tia fez lá no início. Por que chamamos a Terra de planeta azul? Pensaram no motivo? Lá no livro de vocês tem essa resposta, porque a maior parte da Terra é coberta por mares e oceanos. Vista de muito alto do céu, a Terra parece toda azul. Então, o planeta Terra, na verdade, deveria ser chamado de planeta Água, de tanta água que tem. Só que tem um pequeno problema, né, na quantidade dessa água. A água que se consome é água doce. E a maior parte de água do planeta não é de água doce. E nós vamos aprender isso na nossa página 7, na página 7 do nosso livro de português. Virem lá a sua página que você vai encontrar no seu clique no texto. O texto que nós iremos estudar é o infográfico. Para isso, ele traz o infográfico para você nessa página, referente ao assunto que nós estamos trabalhando, que é a água. Vamos ler o infográfico? Ele diz assim:
Volume total de água na Terra é de aproximadamente 1,4 bilhões de quilômetros cúbicos. Essa é a quantidade de água que tem na Terra, aproximadamente, tá? 2,5% desse valor, cerca de 35 milhões de quilômetros cúbicos, é de água doce. Então, no total de 100%, apenas 2,5% é de água doce. Lembra que eu falei ainda há pouco sobre isso com vocês? Embaixo do planeta Terra você tem a imagem de um copo e nele tem a palavra Brasil no fundo desse copo. O Brasil possui 12% de todas as reservas de água doce do mundo. Então, se for somar a água doce do mundo todo, o Brasil tem 12% dessa água doce. Do lado tem a imagem do mapa do Brasil que fala: 70% de todo o volume está na região amazônica, contra menos de 5% na região que mais sofre com a seca, o Nordeste. Então, é por esse motivo que muitas das vezes a gente pensa que a gente tem água em abundância e ela não vai acabar, ela é infinita, porque aqui na Amazônia nós temos 70% dessa água contra apenas 5% lá do Nordeste, que eles sofrem muito com a seca. Outra informação que traz aí no seu infográfico é a respeito da quantidade de gelo, de água em forma de gelo. Desses 35 milhões de quilômetros cúbicos, em torno de 70% estão na forma de gelo, encontrado nas regiões Ártica e Antártica, e em topos de montanha. Aqui embaixo, do ladinho do mapa, fala sobre as projeções das Nações Unidas para 2025. 1,8 bilhão de pessoas terão carência absoluta de água, ou seja, ficarão sem ter água para consumir. Essa é uma projeção para o ano de 2025. Mais embaixo, ele vem trazendo a quantidade de água no mundo, o volume de água no mundo. Ele diz assim, que 97,5% da água que tem no mundo é de água salgada, contra 2,5% de água doce. Lembra que eu falei para você logo lá no início que nós temos pouca quantidade de água doce, que é a água que nós consumimos, então precisamos economizar água sim, porque olha só essa informação. Essa informação ela está circuladinha de vermelho bem embaixo, porque a tia teve que dividir esse infográfico em dois, para ficar melhor para a sua visualização aí no seu vídeo, tá? Então, tem uma setinha que aponta para cima que leva essa informação. Então, vamos para a parte de baixo do seu infográfico, que fala sobre o consumo em alguns países, consumo de água em alguns países. Aí ele traz Estados Unidos, Europa, África Subsaariana e Brasil. Nos Estados Unidos, o consumo deles é de 300 litros por pessoa. Na Europa, 200 litros por pessoa, sendo que essa quantidade é a cada dia. Então, em um dia, um europeu consome 200 litros de água. Nos Estados Unidos, eles consomem 300 litros de água. Aqui no Brasil, 150 litros por dia, né? E na África Subsaariana, 10 a 20 litros de água por dia. Então, você observa a diferença que tem dos países em relação à África. Na Europa, nos Estados Unidos e até mesmo no Brasil tem um consumo muito elevado de água, enquanto na África eles consomem apenas 10 a 20 litros por dia. Isso porque eles não têm uma água de qualidade, eles têm pouca água que possa ser consumida lá na África. Então, nós terminamos de fazer a leitura do nosso infográfico. Espero que vocês tenham entendido. Espero também que vocês refaçam essa leitura, leiam novamente para responder as questões da página 8 e 9, tá bom? Aí tem o exercício que está se referindo a esse infográfico. No final da sua página 9, vem um pequeno lembrete sobre isso tudo que nós acabamos de conversar. O que é um infográfico? A tia acabou de explicar o infográfico para vocês e aqui tem explicando detalhadamente o que é um infográfico. O infográfico é um gênero textual que organiza e expõe informações usando palavras e imagens. Geralmente apresenta dados numéricos a respeito do assunto tratado, podendo haver esquemas, gráficos e ilustrações explicativas.
Como as informações escritas são curtas e objetivas e são acompanhadas de imagens, elas em geral são facilmente identificadas pelo leitor. Os infográficos podem ser textos autônomos ou podem ser complementares a outros, como reportagens ou textos de divulgação científica. Então, está aí o nosso infográfico. O infográfico nada mais é do que um texto, um gênero textual que traz imagens e traz informações. Ele traz as informações de acordo com determinado assunto e essas imagens que acompanham as informações. Prontinho. Agora que nós terminamos, nós finalizamos, eu trouxe 2 exemplos de infográficos que não tem no livro de vocês. Eu gostaria que vocês fizessem a leitura desse infográfico e comentassem com o adulto a respeito das informações que ele vem trazendo. O próximo infográfico que eu trouxe para vocês é um infográfico de alerta. Está dizendo assim: um buraco de 3 milímetros no encanamento desperdiça 3.200 litros de água por dia, equivalente a mais de 3 caixas d'água. Então, devemos ter cuidado com esse desperdício. Às vezes você acha que aquelas gotinhas que estão saindo da torneira não vão fazer diferença nenhuma, quando na verdade, olha só o que esse infográfico está trazendo. Um buraquinho de 3 milímetros, um buraquinho pequeno, pode desperdiçar, olha a quantidade de água, 3.200 litros. Então, você precisa tomar cuidado sim, para que não haja o desperdício, para que sempre tenhamos água à nossa disposição e uma água de qualidade. Estamos chegando ao fim da nossa primeira videoaula, depois desse período de afastamento, nossa primeira videoaula de língua portuguesa. Eu espero que vocês tenham entendido o que a tia tentou explicar para vocês. Espero que vocês estejam estudando em casa as atividades que a tia está mandando. E agora a gente vai fazer as nossas explicações do nosso livro por aqui. Então, vocês precisam fazer os exercícios, precisam pedir ajuda em casa para alguém, precisam estar fazendo a sua rotina, tá bom? Então, vamos lá para a nossa agendinha, só para não perder o costume, né? Vamos lá para a nossa agenda. Nessa aula nós tivemos português, páginas 5 a 9, nós trabalhamos aqui. Página 6, no Diga Aí, nós conversamos sobre as questões no slide, tá? Eu gostaria que você refizesse essas questões com o adulto e vocês comentassem sobre o que vocês entenderam. Nas páginas 8 e 9, tem os exercícios que vocês irão responder. Não deixem de fazer esses exercícios, porque nós iremos fazer a correção em breve. Esse último slide é um slide de saudade, que a tia está morrendo de saudade de vocês, mas em breve estaremos juntos novamente. Então, eu trago aqui algumas dicas da tia Érica. Estude os conteúdos e faça os exercícios, é importante. Não deixe acumular as matérias, para que você não fique com muita matéria acumulada e não consiga dar conta depois. Monte uma rotina de estudos. Eu sugiro a vocês que sigam os horários de aula. Dia de segunda-feira, a gente estudava português e geografia. Então, na segunda-feira, você continua estudando português e geografia. Na terça, na quarta e assim por diante. Entenderam? Fique em casa. Nada de sair, nada de ficar na rua. Nós precisamos, nesse momento, ficar em casa. Esse é o objetivo de estarmos fazendo essas videoaulas, porque nós não podemos estar na rua, então nós não podemos ir para a escola. Então, a gente necessita ficar em casa para que essa pandemia passe logo e a gente volte à nossa normalidade. Um grande beijo da tia Érica e até a próxima.